Bem, esses próximos vídeos eles vão falar sobre os pontos positivos e negativos do uso de células-tronco embrionárias. Eu sou Alisson Lima e nesse vídeo a gente vai ver mais especificamente os pontos positivos dessas células, então acompanhe eles comigo a seguir. Bem, um dos pontos positivos das células-tronco embrionárias é a sua plasticidade. O que significa essa plasticidade? Bem, as células-tronco embrionárias elas têm a capacidade de se transformar em qualquer um dos 216 tipos de células presentes no corpo humano. Isso seria de uma grande ajuda para a medicina regenerativa, já que, como eu vou falar nos próximos tópicos, ela vai poder recuperar tecidos, curar doenças e até mesmo substituir órgãos inteiros. Bom, na questão de recuperar tecidos e curar doenças, temos, por exemplo, a doença de mal de Parkinson. A doença de mal de Parkinson, o que acontece nela? Bem, algumas células do cérebro que compõem o tecido nervoso, elas são responsáveis pela produção de dopamina. E bem, essas células, com o tempo, elas vão ser destruídas, o que acaba fazendo as pessoas ter essa perda da função motora. E com as células tronco embrionárias, a gente poderia fazer uma espécie de substituição de células, onde essas células tronco embrionárias elas acabariam tomando a função das células que foram destruídas, o que acabaria revertendo todo o quadro da doença de mal de Parkinson. Bom, a substituição de órgãos danificados. Bem, como eu já falei, elas têm a capacidade elas têm a grande plasticidade. E com isso a gente pode acabar reproduzindo até mesmo órgãos inteiros. O que seria de grande ajuda, ao invés de você ter que, por exemplo, esperar um coração numa fila, não. Você já poderia ter um coração que já seria destinado para você em casos de emergência. Isso seria uma grande ajuda, já que essas células, elas têm uma multiplicação ilimitada. Bom, a questão do rejuvenescimento. Bem, as células-tronco elas também podem ser usadas para rejuvenescimento. Como assim? Bom, enquanto estavam sendo estudadas essas células, descobriram-se a presença de uma enzima essa que é responsável pelo envelhecimento. E também foi descoberto que era possível manipular a mesma para como eu posso dizer, desacelerar o envelhecimento e até mesmo parar o mesmo. Isso seria muito importante para a medicina, já que com o tempo o sistema imunológico de uma pessoa ele pode acabar tendo mais falhas do que quando quando a pessoa é mais jovem, e também a pessoa quando ela é mais velha, ela se torna mais propícia a lesões. O que com o rejuvenescimento parado não, com o envelhecimento parado, isso ocorreria de forma bem, como eu posso dizer, com poucos casos de tais acontecimentos, por exemplo, lesões quando, sei lá, uma pessoa idosa ela acaba caindo no chão, ou até mesmo conforme vai passando o tempo, a pessoa ela acaba tendo mais facilidade em pegar certas doenças. Bom, e quando a gente estava estudando as células tronco embrionárias, a gente também descobriu que ela pode acabar sendo usada para a substituição do sacrifício animal. Os veganos vão adorar, hein? Bem, o que acontece? Em 2009, cientistas holandeses eles conseguiram desenvolver a carne de porco a partir das células tronco embrionárias dos mesmos. Porém, como o estudo das células tronco embrionárias ainda não é tão avançado, a carne ela acabou não ficando com o mesmo gosto. Na real, ela acabou ficando horrível. E poucas pessoas tiveram coragem de experimentar, e quem experimentou acabou se arrependendo muito. Mas, com o avanço da tecnologia e, como eu posso dizer, em um futuro bem próximo, é possível que nem seja mais necessário o sacrifício de animais para as pessoas poderem se alimentar. Então, esses foram os pontos positivos do uso de células-tronco embrionárias. Caso você queira ver o vídeo sobre os pontos negativos, clique nesse card que está aparecendo aqui. Ou, se você quiser voltar ao início das gravações, clique aqui no polar, tá bom?